Saneamento é básico. E como o nome já diz, ele é fundamental. Sem ele, pessoas adoecem e faltam ao trabalho. Sem ele, crianças não vão à escola. Sem ele, milhões de brasileiros sofrem. E tão básico quanto o saneamento é entender que ele transforma vidas. O BNDES acredita que o acesso à água tratada e a esgotamento sanitário é prioridade. Por isso, estamos unindo esforços com parceiros públicos e privados para estruturar e financiar projetos de saneamento que irão levar desenvolvimento e mais dignidade para muita gente, gerando empregos, melhorando a educação e mudando o futuro de todo o Brasil. Porque saneamento é básico. E se é básico, todo mundo tem que ter. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à 4ª Semana BNDES de Saneamento. É um prazer estar com todos aqui nessa manhã. O BNDES tem feito semanas dedicadas à discussão do tema saneamento, isso porque o nosso setor é um setor em profunda transformação, é um setor caracterizado por uma multiplicidade de atores para que a gente tenha sucesso na prestação dos serviços de água e esgoto à maior parte da população brasileira. E, como todos sabemos, temos déficits importantes a cumprir, a suprir, investimentos relevantes para que o nível de serviço possa ser ampliado. Então, desde já, eu gostaria de agradecer a todos que estão fazendo parte dessa live aqui conosco, em especial ao meu colega Cleverson Aroeira, superintendente da área de parcerias de investimento, e aos secretários, nossos convidados aí do dia, que são os nossos principais parceiros em 3 principais estados, onde o BNDES tem uma carteira de estruturação de projetos no saneamento, 3 projetos dos mais relevantes. Então, o secretário Jorge Santoro, de Alagoas, o secretário Eduardo Tavares, do Amapá, e o secretário Nicola Miccioni, da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Desde já, eu também agradeço. Esse painel tem por principal objetivo ouvir a experiência dos 3 secretários nesses projetos. Alguns dos projetos, os senhores vão ver, já estamos aí numa segunda fase, já houve a possibilidade de ter uma primeira estruturação bem sucedida e há, portanto, expectativas aí na sequência desse trabalho. Há também muita expectativa no primeiro projeto da região norte, que é o projeto do Amapá, e o secretário Eduardo vai poder nos falar sobre isso. Mas, inicialmente, eu queria tomar a liberdade para tirar alguns minutos aqui dos senhores e da nossa audiência para apresentar um pouco do papel do BNDES na estruturação de serviços e da nossa carteira atual de projetos. Eu vou tomar a liberdade, então, aqui de compartilhar um breve conjunto de slides. Agora sim. Vocês veem? Sim, está aparecendo, Luciane. Ok, muito obrigada. Vou minimizar aqui a minha tela e já passar adiante, dizer da enorme satisfação que o banco tem em atuar no segmento de saneamento, isso porque, além de ser um segmento de infraestrutura e que, portanto, os investimentos nesse segmento se traduzem em oportunidades de desenvolvimento, em geração de empregos, em geração de renda, o saneamento tem externalidades muito positivas do ponto de vista social e ambiental, que nós não podemos deixar de considerar por sermos um banco de desenvolvimento. Dessa forma, o banco, no que a gente denomina hoje de fábrica de projetos, aqui no campo do saneamento, visa exatamente ser capaz de originar projetos. Uma das lacunas importantes, não só nesse segmento, mas também em outros segmentos na infraestrutura, é a falta de bons projetos. Projetos bem estruturados, projetos que sejam capazes de atrair investimentos privados e também outros financiadores que estejam dispostos a assumir riscos e, no fim do dia, viabilizar os investimentos necessários para que se atinja aquele nível de serviço imaginado, no caso aqui, abastecimento de água, tratamento e coleta de esgoto.
O banco, na fábrica de projeto, tem se dedicado a uma série de estruturações, quer concessões, PPPs e também desestatizações, se valendo, sobretudo, do seu conhecimento setorial e da sua enorme expertise como financiador de longo prazo nesses segmentos de infraestrutura. No caso aqui do saneamento, o banco apoia o setor do ponto de vista de prover crédito de longo prazo há mais de 25 anos. Isso trouxe para o banco um conhecimento bastante relevante das diferentes geografias e suas necessidades, dos principais atores envolvidos, com quem é preciso dialogar e consensar boas soluções, aqui no caso, soluções de escala, soluções regionalizadas para o atendimento dos serviços, e também outros financiadores, que possam se juntar aos recursos de longo prazo que o BNDES dispõe, viabilizando esses investimentos, tornando esses investimentos atrativos ao capital privado. Nós entendemos, então, que a nossa atuação como estruturadores de projeto se coaduna perfeitamente à nossa posição tradicional de financiadores desses investimentos. Essas duas atuações concorrem positivamente para uma boa elaboração de projeto e, portanto, para que a gente tenha a aceleração desses investimentos e a maior participação privada no setor. Sabemos que o setor de saneamento ele foi caracterizado aí nos últimos anos por subinvestimento, né? No fundo, o nível de serviços que hoje o setor tem e oferece à população é bastante aquém daquele desejado. Ainda temos, mesmo em valores médios no país, um serviço que não atinge nem 50% do tratamento de esgoto coletado. Então, ao mesmo tempo em que no século XXI falamos de infraestrutura resiliente, infraestrutura capaz de absorver os produtos, né, das variações e mudanças climáticas, ainda estamos falando da infraestrutura do século XIX, do século XX, que é aqui o saneamento. Então, temos um enorme gap a cumprir. E, nesse sentido, o nosso processo de estruturação de projetos visa prover boas soluções técnicas, robustas, que sejam também, do ponto de vista jurídico e institucional, bastante resistentes, bastante resilientes a questionamentos e que, então, sirvam para que o projeto seja bem estruturado e possa atrair a atenção do mercado. São processos longos, não são processos curtos, até porque nesse conjunto de etapas que esse slide mostra, vocês percebem uma grande dedicação não só das equipes do BNDES, mas também de consultores contratados em apoio aos estados, em apoio aos entes subnacionais, que são os verdadeiros protagonistas na realização desses estudos. Então, temos aí desde o momento de preparação, de elaboração das modelagens, passando pela decisão, né, dos que de fato tomam a decisão, que são os representantes aí dos poderes concedentes em cada caso, a própria realização do processo licitatório, que culmina com a assinatura do contrato de desestatização, a depender da solução técnica ou da solução que o poder concedente escolha para a implantação daquele projeto. Então, temos aí, no caso do saneamento, ciclos, né, de elaboração de projeto que, não raro, ultrapassam 18, 24 meses, para que a gente tenha, de fato, boas soluções. Essa fábrica de projetos, como nós nos referimos a essa carteira de estruturação, hoje é um conjunto bastante maduro de atividades dentro do BNDES. Temos aqui cerca de 120 projetos em que o BNDES está mandatado pelos diferentes poderes concedentes, e aí tanto no plano federal quanto estadual e municipal, projetos que têm o potencial de alavancar cerca de 240 bilhões em investimentos em infraestrutura, e desses 120 projetos, o setor de saneamento contribui com 12 projetos. De fato, pela natureza regionalizada desses projetos e de maior alcance de soluções de escala, é um número bastante relevante, como a gente vai mostrar aí adiante, uma distribuição geográfica desses investimentos. Aqui, esse slide já está ficando pequeno para falar de toda a carteira de saneamento do banco, mas eu queria aproveitar e agradecer à equipe da área de estruturação de parcerias de investimento. Nesse departamento
dedicado ao saneamento. Somos cerca de 17 pessoas que se juntam a 5, 6 pessoas da nossa área jurídica, né, de estruturação de projetos, que estão a cargo de toda essa carteira. Então, temos um orgulho muito grande de hoje trabalhar em projetos que representam o atendimento de mais de 38 milhões de brasileiros, ampliando os serviços de água e esgoto, e que são capazes ou serão capazes de mobilizar investimentos no total, entre investimentos fixos, CAPEX, né, propriamente, e valores de outorga arrecadados superiores a 80 bilhões. Eu poderia ficar assim, um tempo muito longo nesse slide, eu vou optar por, obviamente, privilegiar aqui os nossos 3 convidados, os três estados que estão aqui representados, e dizer que isso, de alguma forma, conta a história da maturidade da carteira de estruturação de projetos do BNDES, porque muito tempo é gasto, de fato, né, investido na elaboração dos estudos, e em algum momento esses estudos precisam ir para a rua, virar edital, virar projeto e serem submetidos ao teste do mercado. Então, isso aconteceu nessa nossa carteira pela primeira vez no ano passado, em setembro, quando o projeto da região metropolitana de Maceió foi a leilão, né, e foi um leilão absolutamente bem sucedido, um processo competitivo que resultou em valores de CAPEX e outorga quase de 5 bilhões, um atendimento aí dos 13 municípios da região metropolitana, uma população bastante importante sendo atendida, um processo que culminou com a assinatura do contrato e um início da operação assistida, que eu tenho certeza que o secretário Jorge vai nos contar mais a respeito daqui a pouco, porque já se passaram aí pelo menos 6 meses da operação assistida, então nós sabemos que há experiências para compartilhar. Alagoas não ficou parada nesse primeiro bloco da região metropolitana, e os estudos aí de 2 outros blocos, que também são bastante relevantes, porque totalizam cerca de 89 municípios, também um contingente bastante importante de população, estão sendo ultimados. Temos aí o objetivo de, ainda nesse segundo semestre, entregar essas modelagens para um leilão ainda no primeiro trimestre do ano que vem. Mas eu contava a história da linha do tempo dos leilões, e aí depois de Alagoas, do Bloco A, em setembro do ano passado, veio o leilão da PPP de Cariacica e Viana, no Espírito Santo, um leilão que aconteceu em outubro e que também foi bastante bem sucedido, um leilão por menor tarifa, que teve um desconto bastante relevante na tarifa de edital, da ordem de 38%, e que vai ser capaz de mobilizar quase 600 milhões de reais de investimento ao longo de todo o período aí da PPP, atendendo cerca de 420 mil pessoas na ampliação dos serviços de esgotamento sanitário. Nós viemos assim e em abril desse ano teve lugar o leilão do ponto de vista do setor no país absolutamente paradigmático, o leilão dos 4 blocos de saneamento do Rio de Janeiro, um projeto em que o BNDES e o governo do estado, os municípios envolvidos investiram muito tempo, uma contratação que aconteceu ainda em 2017, mas que em abril desse ano teve seu coroamento, porque foi um leilão muito competitivo, um leilão que atraiu interessados para os 4 blocos, para uma regra de leilão. A única proposta do Bloco 3, né, a única proponente do Bloco 3, resolveu retirar a sua proposta, uma vez que já tinha sido adjudicada aí nos blocos 1 e 4, mas ainda assim são números absolutamente relevantes e magníficos, não só para o saneamento, mas de forma geral para a própria economia do estado do Rio, com um ágio médio superior a 130%, outorgas da ordem de 23 bilhões, CAPEX no mínimo equivalente a esse montante, e um tamanho de população atendida nesses 3 primeiros blocos adjudicados superior a 11 milhões de habitantes. E, claro, nós temos aí a satisfação, né, de continuar essa parceria com o Estado do Rio para relicitar muito em breve o Bloco 3. Eu tenho certeza que o secretário Nicola vai nos querer também compartilhar suas expectativas a respeito desse processo que está em andamento. E, por fim, queria dizer que claro que o saneamento
como muitas outras questões no nosso país, também é muito impactado pela heterogeneidade, pela desigualdade, e que na região norte nós temos aí índices que precisam muito da nossa atenção, muito da atenção das populações locais, razão pela qual nós temos 3 projetos bastante avançados, e quem saiu na frente foi o estado do Amapá, num projeto muito interessante, cujo edital já foi divulgado ao mercado, para o qual se esperam propostas no final de agosto, e esperamos um leilão igualmente bem sucedido no início de setembro. Um projeto que também vai mudar a realidade local do saneamento, porque terá a capacidade de, nas nossas estimativas, atrair investimentos da ordem de 3 bilhões de reais ao longo de todo o período da concessão, sendo 1 bilhão nos primeiros 5 anos, beneficiando todos os municípios do estado do Amapá nas áreas urbanas. Além disso, inovações aí em relação às regras de leilão, se comparado aos leilões anteriores, de modo também a considerar áreas fora da concessão como as áreas rurais, onde há populações importantes no estado que precisam ser atendidas. Eu imagino que também o secretário Eduardo vai nos contar a respeito aí nas suas intervenções. Então, essa é a carteira. Eu queria chamar a atenção não só para os números, que são muito relevantes, mas também para a ideia de sustentabilidade do pipeline, ou seja, de que é importante para o setor, para atrair interessados no setor privado e financiadores atentos a essas modelagens, que haja uma sequência de leilões, que haja perenidade nesse esforço. É apostando nisso que o BNDES também está construindo a sua carteira futura, e nós temos aí entendimentos muito avançados com outros estados. Ontem, na live de abertura dessa semana, com o presidente Montezano, o governador João Azevedo da Paraíba teve chance de compartilhar um pouco as suas experiências de um projeto que está só começando, para os quais, então, os primeiros estudos aí estão sendo contratados, né? E estamos em tratativas com outros estados, como Sergipe, como Maranhão, de modo que essa carteira tenha continuidade, porque esse conjunto de investimentos que vai sendo apresentado ao mercado, ele é muito relevante, fala muito sobre a capacidade do setor atrair novos entrantes, consolidar posições, enfim, aprofundar esse conjunto de transformações pelas quais o setor passa rumo à universalização que o novo marco legal nos trouxe. Por fim, antes de passar para de fato o que é o mais importante, que é a intervenção dos nossos convidados, eu queria dizer que essa carteira de projeto ela é muito dinâmica, né? Vocês puderam perceber que há projetos em diferentes estágios de maturação. Aonde ter essas informações, né? Aonde se manter atualizado a respeito do estágio de cada projeto e dos próximos eventos. O BNDES fez um grande esforço aqui no lançamento de uma iniciativa que nós chamamos BNDES Hub de Projetos, nesse link que está ao final desse slide, e que temos lá informações tanto em português quanto em inglês. É possível conhecer em maior detalhe esses projetos que são parte da carteira de estruturação do banco. E aí eu não falo só dos projetos de saneamento, embora tenha, obviamente, aqui o maior destaque para eles no momento atual, mas todos os outros setores têm ali seus projetos listados, os seus principais eventos, o que foi cumprido, o que está por vir. No caso de projetos como o Amapá, que temos edital na rua, documentos à disposição, temos os links diretos para que essas informações sejam acessadas. Então, é um instrumento em que todos os atores do setor podem estar bastante atualizados a respeito dessa carteira e podem fazer contato com a equipe do banco também. Então, gostaria de incentivar a consulta aqui ao nosso Hub de Projetos, e nesse capítulo dos perfis setoriais, também trazemos aí um conjunto maior de informações sobre o setor de forma geral, todos esses setores, seu marco regulatório, as suas principais características, seus principais desafios, as informações mais importantes, enfim, colocamos um pouco do conhecimento setorial do banco à disposição dos que têm interesse em participar de projetos como esse. Então, por fim, eu queria agradecer
dizer que, então, nosso foco hoje aqui nesse painel serão os 3 projetos que são os próximos leilões aqui da carteira do banco, né? Amapá, Alagoas e Rio de Janeiro, no bloco 3. Agradecer muito aí a possibilidade de participar e passar, obviamente, aqui para o Cleverson, superintendente da área de estruturação de parcerias de investimento, para dar continuidade ao painel. Obrigada. Muito obrigado, Cine. Você dividiu com a gente informações super relevantes sobre como é que funciona a estruturação de um projeto como esse, né? De fato, essa é uma empreitada que o setor público ele tem que se dedicar muito, empenhar muito esforço para ter sucesso, para chegar até o final. É um trabalho aí que pode levar 2, 3 anos de muita dedicação, mas é um trabalho que, sem dúvida, vale a pena, né? E daqui a alguns anos a gente vai ver, né, o volume de geração de empregos, a gente vai ver a universalização de um serviço que é básico, que é fundamental, acontecendo, né? E eu tenho o privilégio aqui, né, de estar com os nossos colegas, os secretários de Estado, né, de Rio de Janeiro, né, Alagoas e Amapá. Esse convite ele tem, né, uma motivação muito especial, porque são os 3 projetos que, de fato, avançaram, né, mais nessa nossa carteira, né? E eles estão em momentos diferentes. Isso é muito interessante, porque um dos elementos para a gente conseguir sucesso, né, na estruturação dos projetos, na atração de parceiros privados para gerar investimento, é a gente ter, de fato, um horizonte de projetos, como a Luciane mencionou. E aqui a gente tem o seguinte, né, o projeto da região metropolitana de Maceió, né, do qual o secretário Jorge Santoro ele vai poder dividir com a gente um pouco as suas experiências lá. Ele teve leilão em setembro do ano passado, setembro de 2020. No primeiro semestre desse ano, em abril, né, há pouquíssimo tempo, foi o leilão bem sucedido aí do Rio de Janeiro, e o secretário Nicola vai dividir com a gente como é que foi essa experiência. E temos agora em setembro, ou seja, ali mais ou menos no intervalo médio de 6 meses, a cada 6 meses a gente tem um leilão, né? E temos logo ali em setembro, né, o leilão do Amapá. E aí, olhando um pouco para frente, daqui a pouco teremos o bloco 3 do Rio de Janeiro, os blocos seguintes de Alagoas, né, no finalzinho do ano, início do ano que vem, e mais por vir, né? Ceará, Porto Alegre, ou seja, a gente tem, de fato, o que a gente chama de pipeline de oportunidade de investimento, né, acontecendo nesse setor de saneamento. A gente está vendo uma transformação acontecer. E essa transformação, ela exige um equilíbrio que é, de fato, a chave para que esses projetos sejam bem-sucedidos, que é a gente conciliar, né, o interesse público, né, a política pública, a necessidade de você melhorar o serviço, a necessidade de você considerar especificidades da população de cada região, né, ao mesmo tempo atraindo investidores, né, e oferecendo um serviço adequado para a população. E aqui a gente tem o prazer de falar com esses 3 gestores públicos, que são exemplo, de fato, né, de compromisso com o desenvolvimento, né, porque os 3 abraçaram essa causa, né, de melhorar a qualidade do serviço público e atrair investimento, e patrocinaram esses projetos com muito empenho, dedicaram suas equipes, né, tomaram decisões, né, no momento certo. E eu queria aproveitar a presença de vocês e fazer 3 blocos de perguntas aqui, para a gente trocar um pouco de informação. Inclusive, se vocês tiverem perguntas para fazer entre si, vocês fiquem à vontade, porque é um bate-papo, né? A gente quer compartilhar a experiência com os outros estados aí que né, precisam trilhar o mesmo caminho, né? A gente tem um Brasil inteiro para desenvolver o saneamento, e as experiências de vocês são muito valiosas. Então, eu queria começar, né, dando oportunidade para vocês falarem sobre aprendizados. Olhando para trás agora, esses 2, 3 anos que vocês puderam patrocinar, né, e estar à frente desse projeto, o que foram ali as principais dificuldades, os aprendizados para os gestores públicos de outros estados que vão começar essa jornada, que precisam transformar também a realidade do seu saneamento. E aí eu vou começar pelo secretário Jorge Santoro, que terminou essa jornada aí em setembro do ano passado com o leilão. Na verdade, terminou a jornada do leilão, né, Jorge? Aí começa a outra. Mas o primeiro bloco a gente fala um pouco sobre os aprendizados,
O segundo bloco de perguntas, a gente pode falar um pouco sobre resultados, tá? E aí já é um pouco do que estamos vivendo no momento, né? Então, o primeiro bloco, olhando os últimos 2 anos, o segundo bloco, o que estamos vivendo agora, e o terceiro bloco, para a gente fechar o nosso painel, é futuro. O que tem de próximos passos aí na carteira. Mas começando com os aprendizados, secretário Jorge Santoro, o que o senhor diria aí para outros gestores públicos que estão querendo trilhar o mesmo caminho? Como é que foi o processo de concessão da região metropolitana de Maceió? Cleverson, bom dia, Luciane, Eduardo, Nicola, e eu acho que foi muito importante o BNDES fazer esse evento, né, para a gente poder discutir um pouquinho e passar essas experiências. É uma oportunidade para os próximos gestores, como você falou, poderem fazer mais rápido e melhor os projetos, né? Então, Alagoas, a gente conseguiu um exemplo, acho interessante nosso, foi fazer um processo de governança colaborativa entre os diversos órgãos do Estado para poder tocar o projeto. Ou seja, a gente criou um comitê de discussão dos projetos junto com a equipe do BNDES, junto com o consórcio contratado para nos auxiliar na estruturação do projeto, e aí participaram Casa Civil, Fazenda, Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, a própria empresa de saneamento, a Casal. Então, discutir diversos pontos em que poderia haver estrangulamento no projeto. Então, essa participação colaborativa que gera muitos conflitos entre diversos órgãos, mas acaba sendo uma experiência muito positiva para você poder construir um projeto bastante alinhado e você ganhar tempo nas aprovações, né? A Procuradoria do Estado também participou em diversos momentos dessas discussões técnicas para depois, na hora de analisar os documentos jurídicos, ser mais rápido na sua apreciação. Imagina chegar uma quantidade absurda de documentos para a Procuradoria analisar, se ela não poder participar ao longo de todo o processo. Então, essas experiências de você colocar diversos atores ao longo da construção do projeto foi muito positiva. Eu acho que a gente conseguiu, inclusive, trazer o governador para dentro do processo decisório em muitos momentos, indo ao BNDES com a participação efetiva do grupo gestor do BNDES para dar tranquilidade para a decisão política. Eu acho que esse par e passo, acho que é um momento muito importante na construção do projeto da região metropolitana de Maceió. E eu acho que isso também ajudou muito no segundo momento, que a gente vai falar no próximo bloco, que é da questão da governança também do processo de transição. Eu acho que o que a gente viu de maior dificuldade, Cleverson, eu acho que na construção do modelo inicial, faltou um pouco nós nos aprofundarmos nos municípios que tinham serviços autônomos de saneamento. Talvez a gente pudesse ter ganho um tempo maior e melhor na transição, se a gente tivesse se aprofundado um pouco mais na análise dos problemas dos serviços autônomos de saneamento. Claro que foi em poucos municípios que tinham esse serviço, mas isso impactou no tempo e no desgaste, inclusive político, da gente conseguir avançar com o processo mais rápido na transição. Eu acho que essa avaliação é importante para transmitir mais experiência para os próximos. Secretário Jorge, muito obrigado pelo seu depoimento, sendo transparente e trazendo, né, de fato, dicas importantíssimas, né, para os outros estados se organizarem. A governança do processo, de fato, ela foi crucial, né? Nós vivemos aí um patrocínio muito forte, né, tanto do governador, né, quanto o seu e de outras secretarias, porque você estava no dia a dia do projeto, a cada resultado, a cada avanço, né, vocês tomavam conhecimento, levavam para essa governança, todos discutiam e o projeto avançava para a próxima casa, né? A gente é testemunha de que essa governança, no caso de Alagoas, foi essencial para a gente ter um leilão bem sucedido. E eu gostaria agora de fazer essa mesma pergunta para o secretário Nicola, da Casa Civil do Rio de Janeiro,
a gente tem um projeto de uma envergadura como poucos, né, secretário? De fato, é uma mudança de paradigma enorme, né? Um estado com, né, belezas naturais incríveis, né? É um estado de referência de turismo, né? E tinha e ainda tem tanto por fazer no saneamento, né? E aí, como é que a gente consegue virar essa página e abrir, né, um futuro novo para o Rio de Janeiro? Como é que foi isso, secretário? Bom dia, Cleverson, Luciene, nossos parceiros aí do BNDES. Jorge, parabéns pelo processo do Alagoas, que nos inspirou muito. Eduardo, Amapá, próxima concessão. Eduardo, sou amapaense, então a Amapá está me emprestando aqui para o Rio de Janeiro, para que esse processo possa... Então, ele tem aqui uma sinergia grande, Rio, Amapá, não só de nascença, meus pais moram no Amapá, então, assim, estou aí em julho, vou até te visitar, viu? Já te aviso para a gente conversar um pouco sobre esse processo. Mas, assim, acho que tem pontos importantes. Um processo como o do Rio de Janeiro, Cleverson, que tanto nos orgulha, Brasil, né? É um processo que envolve números gigantescos, né? O maior processo de despoluição ambiental hoje do mundo, o maior projeto ambiental, acho que, da história do país, né? Um projeto que tem a capacidade de despoluir a Baía da Guanabara, todo o complexo do Rio Guandu, da Bacia do Rio Guandu, do complexo Laguna da Barra, Jacarepaguá. Quem conhece esses locais sabe o que a gente está falando em termos de perspectiva turística, imobiliária, de serviços, de dignidade para as pessoas que vivem nesse entorno. É um projeto com números gigantescos, são 23 bilhões de outorga, 27 bi de CAPEX só nos 3 primeiros blocos, quando se soma com o OPEX, e se soma os valores, massa salarial, impactos no turismo, redução de custos com saúde, é um projeto que gera na economia fluminense, ao longo de 35 anos, quase R$1 trilhão, Cleverson. E foi muito importante a participação do BNDES para que a gente pudesse ajustar que boa parte desses recursos fossem e serão aplicados, segundo o caderno de encargos e contratos, nos primeiros 5 e 12 anos. Né? 5, uma boa parte, 12, que é o prazo do marco legal do saneamento. E alguns pontos chaves para que esses números pudessem ocorrer, eu diria que, eu coloco 3 aqui. Primeiro, a governança do projeto, bem destacado pelo Jorge. É um projeto que envolve muitos stakeholders, muitos atores internos e externos. A gente fala em poder legislativo, fala em poder judiciário, tribunais de conta, imprensa fundamental nesse processo. E internamente você tem a própria companhia de águas do Estado, que era uma discussão importante, a SEDAI. A gente não fala, o pessoal brinca muito em concessão da SEDAI, privatização da SEDAI. A gente teve uma concessão de saneamento de municípios da região metropolitana. A SEDAI continua existindo. Você tem procuradoria, bem colocado pelo Jorge também, ratifica o ponto dele. São dezenas de contratos complexos, dezenas de pareceres, uma enormidade de documentos, que fica aqui o aprendizado de que quanto mais bem preparado esse processo, mais aperfeiçoado a gente tem nas fases seguintes. No Rio de Janeiro, a governança se respeitou de tal modo que nós tivemos baixíssima judicialização no processo, com os números que tivemos. Você ter a judicialização que teve é absolutamente normal. Os prazos foram integralmente respeitados, conseguimos sair com o leilão, com o edital do leilão ainda em 2020, e o dia 30 de abril, previsto para a realização do leilão, foi respeitado. Mais de 3 mil visitas técnicas, sem nenhuma intercorrência. Eu diria que a gente estabeleceu o Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado, Governadoria, um Chinese Wall importante com as concessionárias, que mostra que teve resultado ali no leilão no dia a dia com os lances. Você teve ali de uma outorga mínima de 9,5 bi, mais ou menos, 9,6, tirando o bloco 3, 22 bi de outorga, 22,7, quase 140% de ágio. A competição mostra essa governança, mostra essa transparência. Né? Falei de governança, transparência é fundamental, uma relação transparente com todos os atores, uma relação transparente com a sociedade, e uma relação transparente, evitando qualquer conflito com as empresas. Isso gerou competitividade, isso gerou transparência. A gente está falando do segundo maior processo de desestatização, privatização, concessão da história do país em números absolutos.
se considerar os impactos ambientais, sociais, na economia como um todo, envolvendo diversos setores, possivelmente é o maior da história do país, e que tem, junto com o de Alagoas, esse condão de tirar o marco legal do saneamento do papel, né, para colocá-lo na prática. E a gente vê hoje uma quantidade imensa de projetos, Bloco Regionalizado de São Paulo, Amapá agora, outros no Norte, Bloco 3 no Rio de Janeiro, a continuidade dos blocos em Alagoas, outros processos, alguns no interior do Ceará. Quer dizer, você tem ali um destravamento do setor fundamental para a economia do país. A infraestrutura de saneamento no mundo, o país se coloca no 104º lugar, né? Praticamente estamos ali, padrão África, com todo respeito aos melhores projetos de infraestrutura do mundo, nós estamos ali no padrão África de saneamento em relação à quantidade de países no mundo. Isso é muito ruim, né? Isso, uma pessoa conviver com a intermitência de água, de fornecimento, com esgoto, é o mínimo necessário para que a dignidade da pessoa humana possa ser respeitada. Então, aí tivemos governança, transparência, e eu acho que tem um ponto fundamental, para encerrar essa fala inicial, respondendo a sua pergunta, Cleverson, tem um ponto importante na gestão pública, que eu sempre brinco que o bom é inimigo do ótimo. Nós não tivemos o processo ótimo, mas se a gente tivesse que aperfeiçoar o projeto, buscando essa perfeição, a gente estaria ainda discutindo aquelas nossas primeiras reuniões, né, Cleverson, ali na Casa Civil, mais ou menos em outubro, buscando um detalhe aqui, um detalhe ali. A gente sabe que na operação assistida teremos que aprofundar algumas questões. O diálogo estabelecido previamente vai permitir que a operação assistida seja construída com as concessionárias, com a SEDAI e com o governo de maneira mais tranquila, mas sabendo que haverá, na fase de operação, na fase tanto assistida como a operação propriamente dita, pela quantidade de municípios, foram 29 somente nessa fase inicial, mais aproximadamente 15 ou 20 municípios que deverão vir no bloco 3. O detalhamento, aquela busca da perfeição, poderia ter adiado ainda mais o edital. Tivemos ali um mês somente naquela fase inicial. Então, assim, ter a consciência de que a gente busca o melhor possível e prever no edital que essas questões possam ser discutidas na fase de operação assistida ou na fase operacional, obviamente com o apoio da agência reguladora, com os poderes, eu acho que é fundamental para a gente ter uma entrega à população, né? São 11 milhões de pessoas que serão atendidas. Então, a gente não pode postergar, às vezes, por um detalhe. Obviamente que os detalhes fundamentais devem ser discutidos, mas criar nos contratos, criar nas modelagens essas válvulas de escape para que essas discussões possam ocorrer na fase seguinte, sem solução de continuidade do processo e sem a postergação de entrega para a população de um projeto tão importante como o saneamento. Muito bom, secretário Nicola. Nós vimos isso, né, no dia a dia com o governo do Estado do Rio, um senso, né, de urgência e pragmatismo que o saneamento precisa, né? Porque o pior projeto é o projeto que não existe, né? A infraestrutura mais cara é aquela que não está disponível. E aí a gente viu sensibilidade do governo tomar decisões, né, quando elas eram necessárias, de fato. Mesmo, né, sabendo que sempre é possível, né, continuar discutindo, ter aprimoramentos e tal, como também é possível o projeto não acontecer. Então, ponderar esses riscos, né, e tomar decisões no momento certo, patrocinar o projeto, realmente foi crucial para um projeto dessa envergadura, né? E aí eu já migro, né, de um amapaense para a amapaense, e eu queria que o secretário Eduardo contasse para nós a experiência, né, no estado do Amapá, que é um projeto belíssimo, né? Nós estamos falando aqui do primeiro estado que vai levar a leilão um projeto envolvendo 100% dos seus municípios, né? Os 16 municípios do Amapá aderiram ao projeto, né? E aí a gente vai ter universalização chegando para o estado inteiro.
E, secretário Eduardo, conta para nós, assim, sabemos que a articulação, né, é um ponto-chave desse projeto, e aí vocês conseguiram assim, o melhor resultado possível, de fato, né, tendo a adesão de todos os prefeitos. Como é que foi essa experiência de vocês? Bom, primeiro, bom dia a todos, né? Bom dia aí ao Cleverson, cumprimentar, né, o BNDES, Luciene e toda a equipe, né? Agradecer, né, primeiro a parceria, né? O BNDES talvez seja para outros estados um parceiro de grande importância, mas no Amapá eu posso ser a testemunha de que é o principal indutor de desenvolvimento econômico no estado hoje, tá? Sem o BNDES a gente não conseguiria chegar aqui. Então, assim, muito obrigado. A gente está recebendo, inclusive, uma visita aí do presidente, do ministro do Desenvolvimento Regional, com os prefeitos. Agora está acontecendo uma reunião, tá? Justamente para a gente falar sobre esse projeto, tá? Que é tão importante, tão revolucionário aí para o estado do Amapá. Cumprimentar os colegas, né? O Jorge, né? Que aí tem vários cases, não é só no saneamento, né? Alagoas aí tem despontado em várias áreas, né? Então, parabéns, me sinto honrado de estar com o Jorge e com o meu colega e conterrâneo Nicola. Não deixe se enganar pelo meu sotaque, Nicola. Eu sou do Amapá, que hoje está adotado, mas, assim, basicamente, o que a gente vê, assim, né, a experiência do saneamento, para vocês terem ideia, aqui no Amapá, é um projeto, assim, que, primeiro, os efeitos, né, os desdobramentos dele, estimados, eles superam o nosso PIB, para vocês terem ideia da importância do tamanho do projeto para o estado do Amapá. A gente tem praticamente o greenfield, né? A gente tem 7%, pouco mais de 7% de esgoto e menos de 40% de água. Então, assim, tem muita coisa para fazer, né? Uma população, um estado recente, mas uma população que ainda precisa muito, né? Isso é qualidade de vida, enfim, a gente está falando aí de saúde, educação, enfim, uma série de desdobramentos, e a questão da articulação, no nosso caso, foi, assim, o ponto-chave, né? A gente teve uma eleição, né, na gestão passada, teve em alguns momentos, né, em que o projeto parecia inviável, né, enfim, e aí eu recordo muito, assim, que nas reuniões do consórcio da Amazônia Legal com os 9 estados, o Acre era o case, né? A gente se espelhava muito, o Acre estava prestes, enfim, estava adiantado, aconteceu as eleições, né? As coisas mudam, e a gente conseguiu, enfim, com essa nova composição de prefeitos, construir esse consenso, né? Sensibilizá-los da importância desse projeto. É um projeto que, assim, para a gente, né, em meio a essa pandemia, né, que aí, graças à vacinação, está arrefecendo, e pós-apagão, né, é um projeto, assim, que simboliza muito a retomada econômica aqui para o estado. Então, assim, para a gente é uma oportunidade única. Foi, assim, muito trabalhoso, né? A gente teve um pequeno atraso, porque o nosso foco era garantir os 100%, né? Não, claro, relativizando, né, 16 municípios, então eu entendo que uma tarefa um pouco mais fácil do que a que meus colegas enfrentaram, mas com certeza não foi fácil convencer, enfim, todos eles. A questão da governança, acho que o Jorge colocaram muito bem, né? No nosso caso, Procuradoria, Controladoria, né, o próprio Ministério Público, né, Tribunal de Contas, a gente apresentou no Conselho Estadual de Gestão Fiscal, que é formado pelos chefes de poder, e depois, para cada poder, a gente sensibilizou desde o início, justamente para prevenir judicializações, né? A gente sabe, por exemplo, que numa área dessa, a questão ambiental, por exemplo, que aqui no Amapá é muito sensível, a gente tem aí 96% da nossa cobertura florestal intacta, então, assim, qualquer movimento nessa área é muito sensível, então a gente precisou blindar o processo, e essa governança, essa participação ajudou muito, né? E não só em blindar, ou seja, a gente poder lançar um edital, né, com essa segurança, com essa compreensão dos poderes da população, mas também essa questão da celeridade, né? Para vocês terem ideia, aí,
chegamos aí na versão final do processo da PGE com mais de 2.000 páginas. Então, assim, se a gente não tivesse esse conhecimento, essa equipe lá do começo, com certeza esse processo poderia demorar meses, né? Um processo de licitação desse, que a gente sabe aqui no Brasil que pode demorar 6 meses, 1 ano, um processo de acordo com a questão e a complexidade, né? A envergadura de um processo desse. Então, agradecer e dizer que realmente a gente está muito contente, muito ansioso, né? Para ter aí ser mais um case de sucesso, como foi Alagoas e Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado, secretário Eduardo. A gente fez uma primeira rodada aqui para cada um contasse um pouco dos seus aprendizados, e agora seria bom ouvir vocês sobre os resultados, né? E aí eu vou começar com o secretário Nicola, né, para contar para nós o que foi essa experiência desses blocos 1, 2 e 4, né, que tiveram um resultado que surpreendeu a todos, né? Já era um projeto grande, né, com outorga mínima ali, né, próximo de 10 bilhões de reais, né, e nós tivemos um resultado que superou os 20 bilhões de reais. E aí, a véspera de leilão é sempre muito interessante, né? É o que o Eduardo está vivendo agora, né? Mas eu me lembro, né, secretário Nicola, que a gente estava ali vendo sair notícias nos jornais, mas será que de fato os investidores eles vão ter interesse, dado que no Rio de Janeiro nós temos áreas, né, irregulares, o Rio de Janeiro tem especificidades próprias. Conta para nós um pouco, secretário Nicola, como é que foi esse resultado diante dessas dificuldades que já eram apontadas, né? E se o senhor puder também comentar com a gente como é que está o processo de assunção pelas concessionárias, a assinatura do contrato, o diálogo com as empresas. De fato, é uma experiência incrível, né? Quem vive ali, Eduardo, é muito emocionante. As horas pré-leilão, nós tivemos dias pré-leilão e semanas pré-leilão. Muita discussão, enfim, alguma judicialização, horas antes, algumas questões envolvendo o parlamento. Faz parte do jogo, faz parte do processo democrático de construção. Com muita tranquilidade, a gente conseguiu discutir uma a uma, mas há detalhes fundamentais para um processo desse, que só um livro, depois de alguns anos, para mostrar a riqueza, para mostrar a qualidade que foi feita. E, repito, a governança estabelecida desde lá 2017, passando nos anos seguintes, e nessa fase final do novo governo do Rio de Janeiro, tocando o projeto com empenho, né, com propósito de entregar para a população, foram fundamentais para que tivesse essa tranquilidade na fase final. E a gente tem um leilão, né, Cleverson? A gente estava lá na B3, no dia 30 de abril, em que a gente tinha o presidente da República, você tinha os principais ministros do país, ministro Guedes, ministro do Desenvolvimento Regional, quer dizer, você tem toda o governador do estado do Rio de Janeiro capitaneando todo esse processo, e você tem os principais players do mercado de saneamento presentes, disputando ali, no lance a lance. Primeiro bloco licitado, você teve ali mais de, acho que 10 ou 15 lances, salvo engano, né? Ou foi o segundo bloco? Então, uma vontade de assumir um projeto que impacta 11 milhões de pessoas diretamente. E aí a gente tem, já depois disso, conversas, pela primeira vez, conversas da governança do Estado com as empresas. Você tem um evento já realizado com as empresas, as vencedoras, no caso do Estado do Rio de Janeiro, Iguá, e a EGE é o maior player do mercado privado de saneamento do país. Conversas absolutamente republicanas, tranquilas, um processo que eu registro aqui já elogiado pelos órgãos de controle. A gente tem informação de que o processo ele foi completamente escrutinado e elogiado pelos fundos que participaram, os fundos internacionais que participaram com equity nas operações das empresas, que viram no estado do Rio de Janeiro uma governança completamente respeitada, um processo que deve culminar agora com a assinatura no começo de agosto do primeiro contrato, ainda na primeira quinzena de agosto, dado o prazo de 60 dias da adjudicação do bloco seguinte. E aí você tem o início da operação assistida, com o governo, Cleves, dando todo apoio
as empresas concessionárias vencedoras do leilão, a Companhia de Saneamento, a SEDAI, quer dizer, a aproximação das empresas e o governo do Estado do Rio de Janeiro sendo um mediador dessa operação assistida, para quê? E aí é o fundamental, você tenha o mais rapidamente início de obras. A gente está falando aqui de papel até agora. Fase preparatória, edital, visita técnica, leilão, assinatura de contrato, mas a população quer ver o quê? Ela quer ver água na sua torneira, no seu chuveiro e coleta de esgoto tratado. Então, quanto mais rápido isso acontecer, e quanto maior o controle para que esse caderno de encargos, para que esses investimentos previstos nos cadernos de encargos ocorram, aí sim nós teremos uma efetividade no leilão. E é nesse contexto que o processo só se inicia, na verdade, agora. E aí a experiência que eu coloco para todos é que se nós estarmos focados, e o BNDES testemunha disso, com muito pragmatismo, mas com muita clareza do propósito que é a entrega do serviço à população até aquele momento, dia 30 de abril, a gente dobrou nossa força de trabalho, dobrou nossa equipe. Estamos criando aqui uma sala de situação específica, até numa antecipação do que vai ser o operador de controle previsto no edital, para que essa fase de operação assistida ocorra da maneira mais rápida possível, mais tranquila possível, para que todos aqueles entraves naturais do processo de investimento no Estado pudessem ocorrer. E o que a gente tem hoje, em termos de resultado prático, é que todas aquelas questões envolvendo do tipo, as comunidades do Rio de Janeiro serão entrave, né, as favelas serão entrave, e em nenhum momento a gente vê uma expectativa grande no diálogo com as concessionárias, Cleberson. A gente tem deles o feedback de que pesquisas foram feitas junto às comunidades, à população das comunidades, e o diálogo com as comunidades já ocorre, serão priorizados, inclusive. A gente tem na modelagem prevista e nos investimentos previstos 1 bilhão e 800 milhões de reais somente de investimentos em comunidades não urbanizadas. Os valores serão muito maiores, né? Então, você tem ali, para além de ter um projeto de universalização de saneamento, eu falo assim, são coisas absurdas. Você tem municípios no Rio de Janeiro que apenas 4% da população é atendida por coleta de esgoto. A meta é 90%. Então, é uma quebra de paradigma que, muito provavelmente, a próxima geração vai olhar para trás e vai dizer, nossa, como isso não tinha sido feito antes. Foi até um ponto colocado por alguns prefeitos no encontro que o governador fez com prefeitos da região metropolitana, mostrando os resultados do processo com as empresas concessionárias. Um prefeito levantou e perguntou, é tão bom isso, a apresentação, não do que vai ser, do que as empresas já fizeram em outros estados, em outros municípios, e do impacto que o saneamento tem na vida das pessoas, é tão bom que a gente tem que se perguntar, por que não fizemos isso antes? E isso é um desafio para os gestores dos demais municípios e estados do país. É uma quebra de paradigma, bem dessa aí, realmente orgulho ter trabalhado com eles, capitaneada pelo presidente Montezano. Por que não fizemos isso antes? A gente está revolucionando todo o mercado, mas principalmente revolucionando, trazendo dignidade para as pessoas. Esse acho que é o principal resultado. Obrigado, secretário Nicola. Essa sua pergunta, ela tem um significado muito emblemático, né? Por que não fizemos isso antes no saneamento brasileiro, né? Todo gestor deve se perguntar isso, porque é tempo da gente recuperar esse tempo perdido, né? E o Estado do Rio fez isso, né? E o Amapá está fazendo isso. Eu vou voltar agora para o secretário Eduardo, né? E depois passo para o Jorge fechar o bloco. Mas o secretário Eduardo, a gente está falando de um projeto, né? Que nas nossas estimativas vão trazer 3 bilhões de reais de investimento no estado do Amapá, sendo 1 bilhão só nos primeiros 5 anos. É um volume realmente muito relevante para o Amapá nos próximos anos, né? É o primeiro projeto de universalização na região norte. Vocês estão sendo pioneiros na região como um todo, né? Eu fico aqui torcendo para que isso inicie um ciclo virtuoso nos estados ali que fazem parte, né, da região amazônica, que fazem parte da região norte, né?
porque, de fato, vocês podem representar ali o início de uma nova era dos estados do Norte. Então, queria que o senhor contasse para nós agora essa expectativa pré-leilão, como é que está a mobilização aí, né, para atender as empresas, mas muito mais, assim, o que representam esses 3 bilhões de reais nos próximos anos para o Amapá, o que isso pode, de fato, significar ali de transformação social e ambiental na região norte. Bom, detalhando um pouquinho, né, do que a gente colocou, esses 3 bilhões, né, de investimentos, né, principalmente nessa curva, né, e foi uma das curvas aí, essa concentração nos primeiros 5 anos foi um dos principais racionais, né, de convencimento dos próprios prefeitos, enfim, né, deles enxergarem, né, dividido em cada um dos municípios, né, essa curva de implantação, enxergarem que isso não significa só obras, né, quando a gente fala de 1 bi em investimentos, né, a gente está falando, né, em investimentos em obras, mas aí a gente tem geração de emprego, consumo, aumento do valor agregado, aumento do repasse CMS, aumento da arrecadação, valorização imobiliária. Imaginem aqui, com a cobertura que a gente tem hoje, há algumas oportunidades, tá, de negócios, né, o próprio ambiente de negócios, ele inviabiliza a instalação, por exemplo, de alguns tipos de indústria, né, principalmente nessa área, a gente ainda está num período aí de pré-industrial, vamos dizer, pela idade do Estado, pela história que o Estado tem. Então, trabalhar, por exemplo, com cadeias produtivas, né? Uma das grandes vocações aqui, cadeias produtivas sustentáveis do Estado do Amapá. Então, a gente trabalhar, por exemplo, com a cadeia do pescado, a piscicultura, a pesca, né? A gente tem indústrias locais aqui. Como é que eu vou instalar indústrias locais se eu não tenho água de qualidade, se eu não tenho saneamento, entendeu? Como é que eu vou certificar essa indústria que vem para cá? Como é que eu vou poder trabalhar isso aí? Então, a gente não está falando só de melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Isso vai acontecer imediatamente. Um dos impactos mais imediatos isso medido por vários estudos científicos, né? A Trata Brasil é uma das que defende muito isso, né? Aquela relação, né, de a cada R$1 investido, se economiza 4 em saúde, né? Isso, aqui no Amapá, não vai ser diferente. A gente sabe, até pela realidade, né? As nossas comunidades ribeirinhas, né? As habitações, né? Suburbanas aí, nas áreas de ressaca, a gente tem muitas doenças relacionadas à falta de saneamento, à qualidade da água. Isso tudo vai ser transformado, né? A gente tem aí geração de emprego, um ambiente de negócio diferente, uma valorização imobiliária. Então, assim, uma série de desdobramentos que a gente espera, está ansioso, enfim, está acompanhando as reuniões, tá? A gente tem feito de forma regular com os prefeitos. E uma coisa muito interessante também, que surgiu aí como resultado desse trabalho, é essa concepção da nova empresa, que é uma coisa que também foi um desafio para a gente, né? Ou seja, uma das primeiras perguntas, né? E a gente estava com 2 projetos em andamento, a gente está com 2 projetos em andamento. A gente tem a nova concessão de distribuição de energia associada à transferência da CEA, né, da Companhia de Eletricidade, e o saneamento. Então, 2 projetos que têm similaridades, mas essa questão da companhia é muito diferente, né? E isso ajudou muito a gente a distensionar, né, com os trabalhadores. Qual foi a nossa concepção aqui? A gente vai pegar essa companhia, que é uma companhia pequena, ou seja, ela não atende o estado inteiro, e ela vai ser reestruturada para atender esses 15% da população que não está atendida pelo projeto. Porque o projeto atende as áreas urbanas. E aí a gente tem 15% da população, comunidades indígenas, extrativistas, quilombolas, comunidades ribeirinhas. Essas comunidades vão ser atendidas por essa companhia que agora vai ser reestruturada. E aí, graças à transposição que a gente fez no caso da Companhia de Eletricidade e a reestruturação da Companhia de Água, vai passar a focar em 3 eixos para essas comunidades isoladas. Então, sistemas isolados para energias renováveis, né? Saneamento, ou seja, a ideia é que a gente, tanto captação de água, enfim, aproveitamento de água e saneamento, e internet.
Então, esses 3 eixos vão ser trabalhados por essa nova empresa que a gente está estruturando, inclusive aí conversando com o BNDES para apoiar nesse projeto aí de concepção dessa nova empresa. Então, eu acho assim, a gente já tem grandes ganhos, né, muita expectativa, mas essas oportunidades que surgem com esses projetos, né, de repensar a administração pública, de repensar estruturas, é algo assim muito importante que a gente está tendo aí como um bônus aí desse projeto, né? Belíssimas palavras, secretário Eduardo. De fato, o projeto tem um efeito imediato de alavancar investimentos em saneamento, mas ele permite outros negócios, né, que podem se instalar, o desenvolvimento econômico no local e o Estado, né, ter mais eficiência e atender uma população que até então não é atendida. O Estado conseguir ter mais foco, né, e se reorganizar para prestar um serviço hoje, reduzindo, de fato, a desigualdade no acesso ao serviço, que é um traço comum em todas as regiões brasileiras. De fato, isso é uma política pública belíssima. Vocês estão de parabéns aí no Amapá, secretário Eduardo. Agora, eu queria que o secretário Jorge Santoro contasse para nós o que acontece depois do leilão, né? Porque é o pioneiro, né? É o primeiro leilão, de fato, né, de uma concessão regionalizada. A gente está falando aqui de 1,5 milhão de pessoas que serão atendidas, né, por uma concessão que inclui a distribuição de água, né, a coleta, o tratamento de esgoto. E pela primeira vez isso está acontecendo, né? Esse concessionário está tomando todas as medidas para assumir o serviço. E aí, secretário, eu acho que esse aprendizado, né, essa experiência que vocês estão vivendo agora, da transição do serviço, ela certamente é objeto aqui de muito aprendizado para todos nós, né? Porque o secretário Nicola vai chegar lá daqui a pouco, o secretário Eduardo vai chegar lá, e todos os gestores que querem promover essa transformação precisam ter acesso aí, né, às experiências que vocês estão vivendo. Já fico aqui a provocação de que vocês têm que escrever a respeito, mas antes de escrever, contem para nós como é que está sendo, secretário Jorge. Cleverson, acho que o Nicola colocou muito bem na fala dele a importância dessa inter-relação com os stakeholders da sociedade civil e dos órgãos de controle, né? Eu acho que o Estado conseguiu isso no processo inicial e no processo de transição. Isso se mostrou muito fundamental. Depois do sucesso do leilão, que foi acima da expectativa nossa, a gente, como foi o primeiro, a gente não sabia como o mercado estava vendo um processo de leilão, havia muita dúvida, como o Nicola contou, como você falou bem, Cleverson, aquela expectativa, quem entrou lá para entregar envelope no dia lá da Bolsa, como é que vai ser a apresentação, e até uma modelagem do leilão de Alagoas, que foi o primeiro, gerou dúvidas no mercado, e o mercado mesmo, às vezes, uma empresa avaliou de uma forma inadequada como é que seria esse processo. Eu acho que foi um aprendizado importante, já no Rio de Janeiro isso já se refletiu, e Eduardo, você provavelmente já vai usufruir muito mais disso. Mas essa transição, a gente não tirou o pé do acelerador, Cleverson. Acho que isso é um segredo importante. Deu certo, foi um sucesso, e a gente continua acelerando o processo, para não perder o foco. Focamos no objetivo de assinar os contratos o mais rápido possível, e aí depois do leilão, parece que é simples, começa problemas operacionais enormes. Como é que faz para levar aquela quantidade de documentos para Alagoas? Isso, o Nicola, é mais fácil, que é pertinho, mas para Alagoas e para a gente, Eduardo, que é longe, já é um problema operacional. E a partir disso, você consegue iniciar um processo de transição, continuando com aquela governança que eu comentei da fase inicial, mas agora muito mais intensa e muito mais próxima das discussões técnicas, né, de operação. E aí, na empresa de saneamento, no caso do Estado de Alagoas, essas discussões foram muito importantes. Se no primeiro momento os servidores da Casal tinham muitas dúvidas se o leilão ia ser bom para eles, após o leilão e o início do processo de transição, ficou claro para os servidores, para os funcionários, para os sindicatos, que esse processo era um processo que seria vencedor. Você pode ter uma ideia hoje, Eduardo,
e Nicola, a empresa concessionária que ganhou aqui o estado de Alagoas, a BRK, já contratou mais de 800 trabalhadores só para a operação própria dela, fora o início dos investimentos, Nicola, como você colocou, é uma coisa fundamental, né? Ver canos enterrados, né? E gerando água nas casas das pessoas, esgotamento sanitário, isso tem um efeito de uma externalidade tão positiva que já no anúncio do edital para cá, 2 grandes grupos hoteleiros, né, já anunciaram e iniciaram empreendimento em Alagoas nesse período, em cidades que vão ser cobertas pelo serviço de saneamento. Isso é fundamental, são 2 investimentos que vão gerar mais de 2.000 empregos, e isso para o estado de Alagoas é muito importante, fora as externalidades positivas econômicas que se tem gerado. Como você colocou, Eduardo, sem água não tem como ter algumas indústrias, e isso é um processo muito importante para consolidar o desenvolvimento industrial de qualquer estado. E Alagoas tem um movimento muito importante que já tinha feito a privatização do seu sistema elétrico há 2 anos antes, e já colhe frutos disso, como a agilidade de poder disponibilizar de pontos de energia. E com a água, isso cria um ambiente de negócio muito importante, e como o Nicola falou, a conversa com os setores produtivos foi muito positiva, ou seja, durante a transição, apresentar os projetos, apresentar o que a gente tem e como eles vão se dar, gera uma aceitação maior da sociedade. E isso faz com que tenham vários defensores do projeto. Politicamente, isso é muito relevante para a gente avançar no desenvolvimento do projeto. Quais foram as dificuldades, Cleverson? E você acompanhou bastante com a gente. Algumas discussões jurídicas, principalmente nas cidades que tenham o serviço autônomo de água, né? E aí no projeto original, como eu coloquei, faltou um detalhamento maior, mas como o Nicola colocou, o ótimo inimigo do bom, a gente tinha que colocar o projeto na rua, e isso foi fundamental, e com isso a gente tem que agora, é o momento de corrigir o que a gente não fez tão bem, e aí a gente conseguiu construir isso. E aí a outorga, Cleves, é muito importante para ter capacidade de resolver esses problemas. E é isso que a gente está fazendo, utilizando a outorga para a gente avançar com esse saneamento e avançar com o projeto de maneira bem sustentável. E a gente está usando parte da outorga para resolver esses problemas que foram se apresentando. E também para deixar a nossa empresa de saneamento, a Casal, que mudou completamente o negócio dela, de uma empresa de saneamento para uma empresa de geração de água bruta tratada. Então, esse modelo de negócios mudando, essa governança toda sendo reconstruída na empresa, é necessário fazer ajustes na empresa. Então, parte da outorga está sendo utilizada para resolver problemas históricos da empresa. A Casal, Nicola, era uma empresa, diferentemente da SEDAI, mas a SEDAI não tinha PL negativo. A Casal tem um PL negativo de 900 milhões de reais. Então, esse processo de transformação da empresa é fundamental para ela ganhar o equilíbrio, ela ter sustentabilidade e que ela seja o esteio de todo um projeto que foi feito baseado no funcionamento e na entrega da água bruta para o concessionário, não só do bloco A, mas dos blocos futuros, o B e o C. Então, toda essa discussão de transição, Cleverson e Luciane, foi muito importante. Inclusive, algumas questões jurídicas que se apresentaram, apesar da baixíssima judicialização do projeto nosso, da mesma maneira que no Rio, e se Deus quiser vai acontecer com você, Eduardo, essas discussões jurídicas causam preocupação para os investidores. Segurança jurídica é fundamental. O nosso marco regulatório ele ainda é muito novo, né? Então, a gente já está usando ele para construir esses arranjos regionais de saneamento. Então, é preciso que a gente consolide isso juridicamente. Esse é um modelo muito importante. Numa região metropolitana como Maceió, que tem duas lagoas
que interconectam diversos municípios, é impossível fazer um projeto sustentável de forma ecológica e que pense no meio ambiente sem você desenvolver soluções agregadoras. As cidades que possuem água na região metropolitana de Maceió não é a maior cidade, é uma cidade menor, mas ela tem a água necessária a estabelecer mecanismos de transmitir essa riqueza para as demais cidades. Então, um arranjo coletivo, como de região metropolitana, adotada pelos 3 estados aqui presentes, como Alagoas, Rio de Janeiro e Amapá, é fundamental para gerar uma economicidade em todo o processo, que as infraestruturas sejam interconectadas de maneira inteligente, gerando externalidades positivas, como o Nicola colocou, de valorização imobiliária. Os imóveis em Alagoas e o novo boom imobiliário vivido pela região metropolitana de Maceió tem sido muito evidente. E é claro que o processo de saneamento é indutor de todo esse movimento, não só para a questão de construção civil residencial, mas, como eu coloquei, um indutor de desenvolvimento econômico e geração de emprego de carteira assinada, empregos importantes para toda a área industrial, de serviços, até porque nós estamos falando de uma geração de emprego no projeto, na construção civil, muito impactante. Provavelmente, em todos os 3 blocos, nós chegaremos a gerar 30 mil empregos em Alagoas, e isso vai mudar, como você falou, o PIB do estado de Alagoas vai impactar em 20%, 25%, talvez 30% do PIB do estado, de forma positiva nos próximos 6 anos. Eduardo, isso é muito importante, porque no momento de economia, pós-pandemia, você tem um projeto estruturante tão grande como os 3 estados estão apresentando para o país, e ele tem que servir de exemplo para os outros estados se motivarem a acelerarem seus projetos. Não é fácil, e o Nicola sabe bem disso. Eu sou carioca, Nicola, eu sei da complexidade que é para você, que já trabalhei no governo do estado do Rio, de articular todos esses stakeholders do estado. Mais difícil até que em Alagoas, e provavelmente mais que no Amapá, e isso é um exemplo para o país muito importante, e essa externalidade positiva nos 3 estados, e aí eu, como carioca, Nicola, eu fico muito feliz do sucesso do projeto do Rio de Janeiro. E Eduardo, quero visitar você, que é o único estado do país que eu não conheço ainda, que é o Amapá. O meu companheiro, secretário de Fazenda do Amapá, já me fez esse convite. Vou ver se a gente consegue visitar e a gente poder viver esse momento que o Brasil vai viver novo, Cleverson e Luciane, que o BNDES tem sido parceiro fundamental desse processo, com todo o apoio das equipes do banco, que têm sido fundamentais para isso, porque sem o apoio de vocês, dificilmente Alagoas, Rio e Amapá conseguiriam fazer o projeto nesse tempo que a gente tem feito. Eu acho que o papel do banco de indutor de projetos de desenvolvimento para o Brasil é fundamental. Nós somos muito gratos, secretário Jorge. O BNDES é muito grato de ter a oportunidade de prestar esse serviço para vocês, gestores públicos comprometidos com a transformação. O projeto pertence ao Estado e aos municípios, e o BNDES é um assessor que ajuda vocês a promover, a transformar isso em realidade. E a gente chega aqui no nosso último bloco, nós temos 10 minutinhos, né? Vai ser um bloco mais rápido, mas que nem por isso ele vai deixar de trazer informações super relevantes aqui, porque eu queria dar a oportunidade agora para cada um dos secretários falar um pouquinho sobre próximos passos e já aproveitar, né, e usar o momento para trazer suas palavras finais, né, que aí a gente encerra o nosso painel. Eu vou começar com o secretário Eduardo, logo depois o secretário Jorge Santoro, e a gente fecha com o secretário Nicola. Secretário Eduardo, seria interessante, né, o senhor falar para a gente o que tem de novidade no projeto do Amapá como próximos passos que vai permitir
que já é um aprendizado que a gente vem, né? Cada projeto a gente quer fazer melhor, né? E o projeto do Amapá, ele tem, né, um mecanismo em que a gente vai conseguir levar recursos e mais investimento para as áreas rurais. Se o senhor puder falar sobre isso, né? O que isso vai trazer no leilão? Sim. Bom, a gente trabalhou muito, tá, por conta dessa questão, tá, da realidade socioeconômica do Estado. Vamos situar, né? A gente está aí numa das menores economias, né, do país, né? Uma população aí ainda em uma situação de muita vulnerabilidade. Então, a gente não poderia, por exemplo, deixar de lado a questão tarifária. Então, a modicidade tarifária foi uma das nossas prioridades, tá? Por isso que a gente buscou, e inclusive internamente, né, alguns players questionaram a gente, olha, mas tem alguns estados priorizando outras questões, né? Mas a gente está muito preocupado, né, com a questão da modicidade tarifária para garantir, primeiro, essa adimplência, né, essa condição da população, né? Então, o banco ajudou a gente a modelar de forma que o leilão ele vai acontecer de duas formas. Primeiro, eu tenho uma outorga mínima de 50 milhões, né? Essa outorga mínima é destinada para os municípios, né? E aí o bidding começa com a tarifa, ou seja, eu tenho primeiro quem vai dar a menor tarifa. E aí, claro, a gente também se preocupou com a inviabilidade do projeto, ou seja, a gente precisava colocar um gatilho para que o bidding não inviabilizasse o projeto, ou seja, um player, de repente, derrubasse o preço que o banco entende com toda a segurança que garante a economicidade, né, e a sustentabilidade do projeto. Então, o desconto máximo é 20%. A partir desse 20% é que a gente volta ao ágio da outorga, e nesse ágio da outorga também a gente tem uma regra diferenciada, né? A gente tem 40%, o ágio se divide em 50% para cada, né? Ou seja, 50% para os municípios, né? E os outros 50% para investir nas áreas não contempladas pelo projeto, ou seja, áreas não urbanas, né? Dentro dessa concepção de áreas não urbanas, a gente vai propor também esse diálogo constante, e aí eu fico muito feliz com as palavras aí do Jorge e do Nicola, dessa possibilidade, né, da importância da gente ter, sim, diálogos, conversas republicanas com os players e principalmente depois, né, do leilão, ou seja, a gente trabalhar para que a empresa possa eventualmente acelerar, enfim, o Estado apoiar, né, e a gente possa garantir a eficiência do projeto, né. E os outros 50% desse ágio também vão aos municípios, mas com uma regra específica com relação a capital aos municípios do interior, né. Então, a ideia nossa é justamente garantir modicidade tarifária sem, claro, eliminar a possibilidade desse ágio na outorga, né, que a gente sabe aí, viu aí esses cases, né, essa inveja branca que a gente tem do Alagoas e do Rio de Janeiro. Parabéns aí pelo trabalho, tenho certeza que esse ágio é muito graças aí ao trabalho excelente que vocês empreenderam, esperamos ter ágio aqui também, e no mais, fiquei feliz também com essa decisão de reestruturação da companhia. É um case que a gente com certeza vai querer conhecer melhor, enfim, compartilhar, e vai ser um prazer, tá, receber aí nossos colegas aqui, tá, Jorge, Nicola, por favor, sintam-se à vontade, tá, estamos aqui com as portas abertas para receber vocês aí com peixe, um açaí, enfim, o tratamento VIP que vocês merecem aí, para vocês contarem todos os segredos aí desse sucesso de vocês aí no saneamento, tá certo, pessoal? E aí, agradecer a todos, tá, agradecer aí BNDES, Cleverson, Luciano, me colocar sempre à disposição, é um prazer, tá, poder participar com vocês aí desses momentos, tá, e sempre às ordens aí. Até dia 2 de setembro, leilão do Amapá. Obrigado. Muito obrigado, secretário Eduardo. Fazer um comentário desse, né, no finalzinho da live de meio-dia e meia, falando desse peixe do Amapá e do açaí. Você deu uma finalização que deixou a gente com água na boca, né? Secretário Jorge, pensando aqui nos próximos passos, né? Alagoas quer mais, né?
Então, tivemos sucesso ali no leilão da região metropolitana e logo em seguida teremos os blocos B e C. Então, conta para nós o que está saindo do forno. Cleverson, a gente está finalizando, amanhã é a primeira reunião dos prefeitos que já aderiram ao bloco B, né? Aderiram dos 49 do bloco, 44 já fizeram adesão. Eles têm ainda, esses outros 5 têm prazo ainda até o final da consulta pública, que vai acabar no final de julho. Eu acredito que eles vão acabar aderindo, estão ainda em pouco de dúvida. O bloco C, a gente vai acabar de fazer a reunião agora na próxima semana. Eu acredito que as adesões estão acontecendo, ainda não acabamos do processo de adesão ainda. Eu acredito que também vai ser um sucesso também. E as mudanças, Cleverson, a gente se inspira nos nossos colegas Rio e no colega Eduardo. A gente fez algumas alterações para os blocos B e C, estamos discutindo com o BNDES, e essa solução que o Amapá encontrou de utilização da outorga para diretamente com os municípios através de investimento pela própria concessionária foi uma solução muito inteligente, a gente está adotando para esse bloco B e C, e essa solução foi a solução, Eduardo, que mais motivou os municípios a aderirem, e como agora é voluntário, eles não estão na região metropolitana, é um cenário já num novo marco regulatório, diferente do primeiro bloco, então é um cenário bastante bacana e que a gente vai deixar um legado de investimento já consolidado e contratado, Cleverson, muito diferenciado. Eu acho que a gente está deixando um legado muito importante para o Estado nessa modelagem que o Amapá está apresentando para nós. E uma outra coisa que a gente também pegou do Amapá, Eduardo, foi a questão da análise, que aí os novos 2 blocos são as regiões, uma das regiões mais pobres do Estado, né? E a gente vai usar a questão do percentual da tarifa social que vocês adotaram. É uma mudança bastante importante. A gente sai de 8% da região metropolitana, podendo chegar a 15% nos demais blocos. E aí, olhando o modelo que vocês colocaram, construíram, eu acho que foi muito importante isso, ter essa sensibilidade de ter regiões mais desfavorecidas. Eu acho que os modelos, e olhando o sucesso dos outros projetos, eu acho que isso é muito importante. E essa questão das adesões, como o Rio colocou, que a gente criou parecido com o Rio agora, nessas 2 unidades, o B e o C, eu acho que isso agregou muito ao projeto que estava feito já, né, Cleves? A gente já tinha os blocos B e C feitos, mas a gente esperou o leilão do Rio e como ia ficar modelado de vocês para a gente melhorar o nosso projeto. Eu acho que isso ajuda muito a experiência de cada um de nós. Vai passar para os próximos blocos e o BNDES acaba sendo o repositório dessas experiências positivas. Eu acho que essas 2 mudanças, e ainda estamos em discussão o critério de seleção da qualificação técnica junto com o BNDES, se a gente vai adotar um modelo do Rio de Janeiro ou se nós vamos replicar o nosso modelo que foi feito no primeiro leilão. Essa é uma discussão que nós vamos ter ainda com o BNDES mais intensa, e a gente está discutindo também com a nossa equipe qual o melhor modelo, se é um consórcio com experiência já de operação ou não, como o BNDES colocou já no edital do Rio de Janeiro, o que vai ser melhor para esses 2 blocos aí. Esse é um momento que a gente está fechando isso para a gente fazer a consulta pública no início do mês de julho, talvez no dia 5 de julho a gente está lançando essa consulta pública no ar. Eu acho que é bacana isso, e eu acho que o maior legado, Cleverson, é a experiência de cada um de nós, e um evento como esse, que transmite esse conhecimento que a gente foi adquirindo em cada processo, é muito importante para os próximos, como a Paraíba, como você colocou, e os outros colegas que vão para frente montar projetos. Obrigado, secretário Jorge, obrigado pela sua participação. E de fato, né, esse evento e todas as palavras de vocês ficam como um registro, né, para a turma que está começando agora. Tem muito para a gente fazer nesse país. E aí, secretário Nicola, temos aqui o bloco 3, né, que será o próximo desafio aí do Rio de Janeiro. Seria muito bom a gente ouvir, né, como é que está andando a modelagem do bloco 3, né, como é que está a adesão de novas cidades, o que a gente tem de aprendizados, né? Já falou sobre o sucesso do bloco 1, 2 e 4, já falou sobre, né, como é que está a transição para essas concessionárias novas, desses que já foram, e o bloco 3, né? Conta para nós
um pouco aí novidades sobre ele. Cleverson, o bloco 3, assim, para registrar mais uma vez, pela dinâmica do leilão, o bloco 3 ele tinha um menor valor de outorga e a vencedora já de 2 blocos, 1 e 4, retirou a proposta como única bidante naquele momento, único ofertante naquele momento, já tinha colocado muito dinheiro na mesa e decidiu tirar naquele. Então, assim, muito mais por questão de dinâmica de leilão, nós não tivemos o bloco 3 ali já arrematado. E a gente viu naquele mesmo momento, não uma frustração, mas uma oportunidade, que o bloco 3, constituído de uma região do município do Rio de Janeiro com outros 6 municípios, já está agregado aí, preliminarmente, aí, 7, 8 novos municípios. Já temos aí entre 15 e 20 municípios é a tendência do bloco 3, a gente está discutindo isso com o BNDES. O BNDES teve seu contrato renovado para essa modelagem. A gente entra na fase agora de definição dos municípios. Alguns municípios, Cleverson, ainda têm mostrado interesse. A gente tem um grande município que mostrou ontem interesse, acho que é importante a gente estar conversando aí com a equipe, Luciene. E se a gente conseguir incluir, seria bem interessante. Óbvio que para o bloco 3 ter o seu prazo respeitado de licitação ainda este ano, a gente tem um deadline aí de começo de dezembro, a gente só pode incluir municípios com estudos atualizados ou que tenham sinergia com os municípios do bloco 3. Também não dá para colocar municípios muito distantes geograficamente que gerem a inclusão de maneira não técnica, né? Então, a gente deve ter aí mais 15 municípios somados aos 29 já licitados. Aproximadamente metade dos municípios fluminenses estariam contemplados já no marco legal de saneamento. Alguns já previstos de incluir ao final das concessões atuais. A gente tem já um bom dever de casa feito numa legislação nova, né? É importante registrar isso, uma legislação que foi editada em meados de 20, com alguns vetos esses mantidos e derrubados aí no começo de 21. E quando a gente compara, por exemplo, com o marco legal ou a legislação dos resíduos sólidos, que é postergada ano a ano e ainda muito incipiente, a gente tem realmente algo diferenciado, né? Um marco legal de saneamento aprovado num ano e com tantos cases de sucesso em tantos estados relevantes logo no ano seguinte, né? A gente tem expectativa de, então, que esse bloco seja licitado ainda este ano. Nossa expectativa é começo de dezembro, primeira quinzena de dezembro. O governo nos deu a missão de tentar fazer ainda em novembro, mas tem alguns prazos que a gente tem que respeitar. Ajuste de outorga, a definição dos municípios, junto com o BNDES, na B3, enfim, mesmo modelagem, o time que está ganhando não se mexe, né? É uma regra básica aí do futebol que tem que respeitar nesse processo. E aí a gente parte, paralelo a isso, a assinatura dos contratos, agora em agosto, respeitando o prazo regulamentado do edital, e início da operação assistida, né? Que, repito, o Estado vai buscar com máxima prioridade fazer essa interlocução entre empresas, a SEDAI e as concessionárias. Essa relação já iniciou, né? A SEDAI vai estar ali também num processo de reinvenção enquanto produtora de água. A SEDAI não deixa de existir, passa a ser uma empresa com foco na produção. É uma empresa que eu entendo que vai ser uma empresa melhor e não menor, né? Então, a sua diretoria, o seu novo presidente já está imbuído dessa missão de tornar uma SEDAI que presta um melhor serviço, que entrega uma água de melhor qualidade para as concessionárias e para a população. Então, a gente está imbuído nesse processo de transição, de remodelagem para uma SEDAI melhor e para um bloco 3 ali no começo de dezembro ainda. Com isso, a gente tem somente o início de um grande ciclo de desenvolvimento, repito. Um ciclo que a gente tem aproximadamente 7 bilhões de reais, esse número é absurdo, quando a gente olha só em políticas ambientais. 2 bilhões e 600 milhões de reais só na Baía da Guanabara, 2 bilhões e 900 na bacia do Rio Guandu, com todos os seus afluentes.
Quer dizer, o que isso vai significar para um estado que não tem uma cobertura vegetal como o do Amapá, mas que é a porta de entrada do país e que tem um aspecto ambiental relevante. E aí, pegando aqui, acho que foi muito boa a deixa do George, a gente está fazendo isso, George, numa pandemia, no meio de uma pandemia. Então, assim, em alguns momentos eu me emocionei com esse processo e eu não tinha nem percebido esse detalhe. Nós estamos conseguindo, Amapá, Alagoas, Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro, com o apoio do BNDES, conseguir fazer essa revolução no meio de uma pandemia. Quer dizer, a gente vai conseguir poder ajudar o país nessa retomada em breve, nos próximos meses, com geração de milhares de novos empregos, com diversos setores sendo ali muito mais próximos de uma nova economia, que é de saneamento, com tanto a se fazer. Então, acho que todos estão de parabéns, parabéns ao BNDES. Cleverson aí é um parceiro de primeira hora nesse processo, junto com o Fábio Abrão, com o Guilherme, com quem encontrei ontem, que vocês perderam rapidamente, mas volta já já. O Luciene, com quem eu tive o prazer agora de estar mais próximo nos últimos meses, mas é uma equipe aí que, com o presidente Montezano, tem revolucionado a estruturação de projetos, né, trazendo o banco para uma linha diferente, não só fornecedor de débito nas operações de dívida, mas estruturando, alavancando o capital do banco, multiplicando por 10 aquilo que ele poderia fazer somente com uma dívida de R$1, né? E eu que venho do mercado financeiro, sou do mercado financeiro, vejo esse processo que vocês conduzem, Cleverson, com muito orgulho e uma honra poder participar minimamente desse processo de reconstrução do país com vocês juntos. Parabéns, acho que um debate riquíssimo, fico feliz de poder ter contribuído e acho, George, Eduardo, que muita coisa a ser feita. Parabéns ao trabalho de vocês aí, aos governadores que deram o mandato para que vocês pudessem conduzir esse processo. Muito obrigado, secretário Nicola, pelas suas palavras. Isso nos motiva muito a continuar trabalhando pelo Brasil. Vocês três fizeram um excelente painel, né? Os comentários, as respostas, as experiências que vocês relataram aqui são importantíssimas, né, para o país continuar se desenvolvendo, continuar buscando a universalização do serviço. E eu queria registrar, né, falas de vocês aqui que mostram o quanto que a gente está falando, né, de adicionar, de trazer o setor privado para realizar investimentos e para ajudar o setor público nessa jornada, sem reduzir o papel do setor público. Na verdade, a gente está falando em somar, né? Os três falaram como serão importantes, né, as estruturas, as companhias desenvolvendo novos papéis, prestando novos serviços, como a política pública ela tem que se fazer presente, como os gestores públicos têm um protagonismo enorme, né, para que de fato os setores se desenvolvam, né? Muito obrigado, né, pelo tempo de vocês aqui no painel de hoje, né, e pela oportunidade que vocês deram ao banco, né, e ao saneamento, né, iniciando esse ciclo virtuoso, né, e divulgando essas experiências com outros gestores. Eu queria aqui também fazer um registro, agradecer a presença e a dedicação da Luciene Machado, que é a chefe do departamento que está à frente dessa carteira, né? Eu queria nominar aqui o Guilherme Mendonça, o Eldo Vieira, o Jorge Assali, né, que são os três gerentes à frente de projetos de saneamento na nossa equipe, o Vitor Freire, que é o chefe de departamento responsável pela unidade jurídica do banco, e o Bruno Belcito, que é um gerente jurídico, né, nosso grande especialista aqui de saneamento, e toda a equipe, né, da AEP e da Jurep, né, que são as nossas unidades aqui do banco dedicadas a esse serviço. E desejar a todos uma excelente semana. Nós temos ainda muitos eventos, muito a acontecer nessa quarta semana BNDES de saneamento. Vocês podem acompanhar pelas redes sociais, pelo YouTube, e esse painel fica registrado aqui para nossa referência futura. Muito obrigado a todos e um ótimo dia.